pequena cidade de Lambari, no sul de Minas Gerais. Muitos e muitos anos atrás, 50, não, mais de 50 anos atrás, uns 100 anos atrás, sei lá, ela era conhecida como Águas Virtuosas. Mas antes foi Águas Virtuosas de Campanha, porque era um distrito do município de Campanha. Aí conseguiu sua emancipação, se tornou Águas Virtuosas, depois se tornou Lambari com Y, e aí, depois Lambari com I, como é hoje. E lá no centro da cidade, aqui é essa torre aqui, a torre da Igreja Matriz, um pouco aqui para frente tem o Parque das Águas. E reza a lenda, né, conta a história, que nessas águas que nascem aqui no Parque das Águas, que passam no centro da cidade, tem um lençol freático em volta de boa parte da cidade. E que essas águas, cada uma tem uma finalidade, são 6 fontes diferentes que estão funcionando atualmente. Eram 7 fontes, mas uma foi depredada, poluída e deu maior rolo e não funciona. Então são 6 fontes funcionando, cada uma com um sabor diferente. Dizem que a água não tem sabor, mas dessas 6 fontes, cada fonte que você bebe tem um sabor diferente. A própria claridade da água e a própria gaseificação, que ela tem uma gaseificação natural. Até muitos anos atrás, né, 50 anos atrás mais ou menos, produzia aqui na cidade o Guaraná Lambari, feito com as próprias águas daqui, que já pegava a água gaseificada naturalmente e engarrafava ela junto com os outros compostos para formar o Guaraná. Mas era o gás natural da água, não tinha nada de gás artificial. Era um refrigerante com gás natural. Um refrigerante mais saudável, ou menos prejudicial, né? Porque tinha os corantes, açúcares, outras coisas todas que tem em qualquer Guaraná. Aqui também em Lambari foi criado e inventado o catupiry. Só que o inventor do catupiry parece que vendeu, eu não sei direito a história, parece que ele vendeu os direitos autorais alguns anos depois. Não sei se é verdade ou não, mas a maioria das pessoas da cidade, pessoas mais antigas, né, pessoas, famílias da cidade, contam essa história. Catupiry foi inventado aqui. E parece que tem registros e tal, se for pesquisar. Eu não tive curiosidade para pesquisar, porque preferi acreditar. A cidade tem mais ou menos 20 mil habitantes. Tem esse lago e o majestoso Palácio do Cassino, que o pessoal chama Cassino do Lago. E esse cassino, ele foi construído antes do lago, porque esse lago é artificial. E existe um rio que vem aqui de trás, um bairro que tem aqui para baixo, que não dá para ver. Não são esses bairros, é um que está aqui mais para baixo que não dá para ver. Esses aqui estão lá do outro lado, tão longe. Mas tem um rio que sai daqui de algum lugar, atravessa, vai até lá. E tem um outro rio que sai lá de trás e corta aqui e chega até ali. E aí criaram esse vale na época, cavaram tudo para formar o lago e fizeram o lago. Não tinha essas casas, esses bairros aqui em volta. Isso aqui tudo era mato. Quando eu cheguei, tudo isso aqui era mato, como dizem aqueles antigos, né? Mas aí cavaram para fazer o lago, para o cassino ficar mais bonito por causa do lago, da visão do lago e tal. E lá na frente tem uma ducha. Aqui na frente tem uma ducha e tem um farol terrestre aqui que iluminava o cassino. E iluminava também a ducha, que obviamente daqui não dá pra ver. E aí tinha uma ilha. Tinha uma ilha não, cadê? Tem uma ilha aqui, que era chamada de Ilha dos Amores. E aí tinha balsas e gândolas, igual aquelas de Veneza, que vinham do cassino aqui. Debaixo do cassino tem um deckzinho aqui, e trazia o pessoal pra cá, pra essa ilha aqui. Só que eu acho que tinha mesmo uma ilha maior aqui no meio, há muitos e muitos anos atrás. E agora recentemente tem uma ilha aqui que já existia também. E essa ilha agora virou área de eventos. Trazem shows. Quando trazem shows, eles montam uma estrutura aqui num pedaço. Nesse pedaço aqui que não dá pra ver direito. Mas enfim. Aqui tem a chamada Volta da Mata, ou uma vista parcial da Volta da Mata, né? Que é esse morro aqui embaixo, tem 2 morros aqui. E vai passando aqui pro meio, tem uma trilha que você faz por aqui, assim, dá pra fazer até de carro, de tão larga que a trilha é. Propositalmente, recentemente, eles alargaram mais a trilha, né, facilitando. Mas a história do cassino
Tem uma lenda, que é só uma lenda, que o cassino funcionou por uma noite só como cassino. Na verdade, funcionou por alguns dias. Como cassino mesmo, roleta, caça-níqueis, esses jogos todos que tinham. Só que logo depois foi proibido o jogo no Brasil, e aí foi embargado. O meu bisavô, ele era advogado na época e conselheiro do presidente. Igual o conselheiro tem do Game of Thrones, que ela, a mão é o conselheiro do rei. Só que na época era conselheiro do presidente, que é como se fosse mais ou menos um vice-presidente hoje. E ele era advogado, daí ele fez uma tese, defendeu uma tese para ter uma liminar para poder o cassino funcionar. Porque é cidade turística, atrai turismo e tudo mais. Passou em primeira instância, só que antes de, quando foi entre a primeira e a segunda instância, que precisava passar lá em Brasília, ele teve uma morte fulminante, teve um ataque fulminante, e morte súbita, aliás. E aí o negócio foi arquivado e o cassino ficou fechado. Na minha infância funcionava cada uma das torres laterais aqui, cada uma era biblioteca, numa tinha aula de judô, na outra tinha aula de balé, na outra tinha não sei o que. E nos carnavais tinha os bailes de carnaval. E vira e mexe alugava, a prefeitura alugava para eventos, exposição de orquídeas, exposição de pintura, de quadros. Tem até um cara que foi de bicicleta do extremo sul lá do continente, esqueci o nome agora. Não é do Oiapoque Chuí, porque é só do Brasil. Ele foi da América do Sul, mesmo, lá do extremo, lá do ponto final da América do Sul até o comecinho ali da América do Norte de bike. E fez a exposição das fotos que ele tirou, dos vídeos que ele tirou nesse caminho, a bicicleta, o equipamento que ele usou, tudo. E o cassino fica fechado porque o terreno é da prefeitura, mas a obra é do estado, agora é patrimônio cultural. Tem um maior rolo, eu não sei direito como que funciona isso. Mas eu lembro de alguns bailes de carnaval lá dentro, é muito louco lá dentro. E tem um cara que fez uma pesquisa, um historiador que fez uma pesquisa e descobriu peças, obras de arte que estavam no cassino, decoração. Tipo, tem um quadro que é mais de 5 metros de largura por uns 3 ou 4 de altura, que ficava em uma das paredes do salão principal, e que hoje ele está num cassino lá em Las Vegas. Tem uma máquina de roleta que está no cassino lá no Canadá. Tem peças do cassino de decoração, candelabros que eram em ouro maciço, que estão em São Paulo. Foi assim, um pedaço para cada lado, não sei como, ninguém sabe misteriosamente como que foram cada peça para um lado depois que fechou, né? Os anos seguintes, depois que o cassino ficou fechado. E eu fico pensando, se os cassinos ficassem funcionando, tanto de investimento que ia trazer o tanto que teria crescido a mais a cidade. Ia deixar de ser uma cidadezinha pequena de 20 mil habitantes, com certeza. De acordo com o último censo, tem mais ou menos 20 mil habitantes. Não lembro se era 20 mil ou 23, que saiu uma coisa assim. Mas uma história curiosa que tem da construção do cassino, aqui no alto desse morro aqui não tinha nenhuma casa na época que o cassino foi construído. E o Américo Werneck, que foi o cara que encomendou a construção do cassino, todo dia ele pegava uma banquetinha, um guarda-sol, uma luneta, pranchetinha, uma garrafinha de café, subia esses morros ali, ficava em algum canto por ali, observando os trabalhadores. Aí ele anotava, dia 1 do mês 1, tal. João trabalhou do meio-dia até as 5 horas da tarde, não chegou antes, tal. Aí, sei lá, Pedro trabalhou das 8 da manhã, deu meio-dia, ele parou, voltou a trabalhar só 1 hora da tarde, saiu às 4. Aí ele anotando tudo que cada um fazia na prancheta, chegava no fim do mês, ele ia pagar o salário para os funcionários, aí você tava com cada um deles, João, dia tal você fez isso, dia tal você trabalhou isso, dia tal você fez isso, dia tal você parou isso, João, seu salário é tal, e pagava pros caras. E aí os caras ficaram tudo com medo, achando que ele tinha parte com o capeta e tal, que como que ele nunca ia lá e sabia tudo que estava acontecendo na obra sem ir lá. E aí eles aceleraram, porque eles tinham que entregar a obra, em vez de ficar pronto em 5 anos, que era estabelecido, ficou pronto em 2. Porque eles queriam livrar do cara, né? Porque eles, na época existia um negócio de deu a palavra que ia fazer, ele vai e faz. Você deu a sua palavra, você aceitou um compromisso, você vai lá e faz aquele compromisso. Os caras acertaram que ia trabalhar até o cassino ficar pronto, então só pararam de trabalhar quando ficou pronto. Só que aceleraram o processo para poder receber o dinheiro e ficar livre do tal do Américo Werneck,
porque eles tinham medo que ele tivesse parte com o capeta por saber tudo que os caras faziam todo dia, né? Sem ir lá na obra. E aí tem outras histórias curiosas da cidade, mas o vídeo já tá ficando grande. Então nesse vídeo vai ficar só essa história com essa bela paisagem. Então paz pra todos, fui!